Tarde, amigo. Aqui eu sou o Matheus Tiburcio do canal Siquet. Bem, acredito que todos vocês já saibam que eu fiz uma live com o professor Marcelo Andrade recentemente. Aos que ainda não a viram, eu sugiro que vejam agora. O link está aqui na descrição. Eu comento sobre a questão do domínio da esquerda no Nordeste, certo? O domínio da esquerda sobre o Nordeste. Agora eu também sou afiliado, tenho uma parceria com a Escola da Verdade Histórica do professor Marcelo Andrade, certo? Vocês clicam no link aqui na descrição e vocês podem comprar os cursos dele com o nosso cupom de desconto Siqueton. Peço a todos vocês que, a quem puder, o faça, porque é muito interessante, porque o professor Marcelo Andrade, ele é um dos últimos professores de história sérios no Brasil, que é um país onde o professor de história torna-se algo tão avacalhado por vários motivos, que vão desde a historiografia positivista, a historiografia marxista, a união disforme e degenerada entre essas duas coisas. Então, no caso, a união incestuosa entre essas duas coisas. A simples existência do instituto monstruoso chamado de licenciatura, e a licenciatura em História é a mais onipresente que existe. Você não tem quase no Brasil bacharelados em História. Quase não tem no Brasil bacharelado em História. Eu não sei porquê. Ninguém explica. Só a História que é assim. Você só tem quase a opção de licenciatura. E isso faz com que haja muita desgraça nesse meio de História no Brasil. Eu convido todos vocês a verem, certo? Eu peço que todos vocês façam os cursos do professor Marcelo Andrade. Aí tem conteúdo de fato. Aí você encontra de fato alguma verdade histórica. Que no caso é uma coisa quase que impossível de você encontrar nos estudos de história no Brasil. Aliás, os nerds que estudam história no Brasil são de nível muito baixo. E, de modo geral, o Brasil é um país que produz péssimos historiadores, péssimos professores de história. Você vê até hoje professor de história falando em Ius Prima Noctis. Isso é mito. Isso é um mito que foi inventado na época do Iluminismo. Não existem fontes contemporâneas quanto a isso. Sim. Isso foi popularizado naquele livro vagabundo do Júlio Michelet, La Sorcière, que é um dos livros mais vagabundos, eu acho, que da historiografia ocidental. Tem até um anime inspirado nesse livro aí, que é aquele Kanashima no Belladonna, do Osamu Tezuka, mas que é uma porcaria. O Michelet, ele era um leitor de Vico, né? E você percebe muito o seguinte, que a história dele é, na verdade, em grande parte, um fato, uma coisa que ele mesmo faz, uma construção, uma narrativa construída. Aquele livro, Rumo à Estação Finlândia, do Wilson, explica muito bem isso aí. Eu nem sei como é que um livro tão bom foi lançado aqui no Brasil. É um mistério para mim. Poucos professores de história interessantes, como é o caso do professor Marcelo Andrade, que, aliás, é alguém que não tem muitas das coisas mais toscas desse meio católico. Como, por exemplo, essa adoração a substitutos morais, vagabundos do ideal político católico. Certo? Ele também não tem esse nacionalismo fiduciário. E o professor Marcelo Andrade é uma das pessoas, dos poucos expoentes sérios no Brasil da divulgação tradicionalismo ibérico, do qual nós também partilhamos, do qual eu também partilho. E eu acho, nesse sentido, o trabalho do Marcelo muito bom.
que é a continuação do trabalho do professor Orlando Fedeli, que também já tinha sido um trabalho genial, em grande parte. No caso, eu acompanho o professor Orlando Fedeli, o professor Marcelo Andrade, desde os 12 anos de idade. Desde os 12 anos de idade. Eu tenho 27 anos agora, você tem um lapso de 15 anos. Então eu peço que todos vocês façam os cursos dele e usem o cupom de desconto SICATON. O link está aqui na descrição e vejam a entrevista que eu fiz com ele. Onde eu falei do que é solo Nordeste brasileiro, né, da ação da teologia da libertação, da ação desse monstrengo chamado estamento burocrático, essa abominação chamada estamento burocrático, né? E eu peço que todos vocês vejam também essa entrevista, certo? E aos que vieram aqui ao canal pelo professor Marcelo Andrade, eu desejo a todos, certo, as minhas boas-vindas. Desejo a todos os meus melhores votos, certo? No caso, eu os parabenizo por terem chegado até aqui. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.